Sejam bem-vindos a mais um Pod Entrevista e mais um podcast através do nosso canal do YouTube Gravatá Agreste News. E a partir de agora nós vamos dar início, vamos entrevistar, vamos conversar com o Sargento Walter, ele que é pré-candidato a vereador nas eleições que se aproximam em 2024. Mais uma vez, também estamos contando aqui com a presença do Dr. Fernando Albuquerque, ele, nosso convidado especial de todos os Pode Mais Entrevista. Dr. Fernando se faz presente conosco, né, nos auxiliando, inclusive, até nas perguntas com os nossos convidados. Mas eu quero, antes de iniciar o nosso bate-papo com o Sargento Walter, eu quero pedir para você, né, que você possa nos seguir, você dá o seu like, você pode compartilhar, fazer o seu comentário, ative o sininho, vem com a gente, segue a gente, né? Porque nós temos aí muitas informações importantes para que você possa nos acompanhar através de mais um Pode Mais Entrevista. Portanto, a partir de agora, vamos dar início ao nosso bate-papo com o Sargento Walter, ele que é pré-candidato a vereador em 2024, como já falei, e vamos trazer aí inicialmente o bom dia, né, do nosso convidado, Sargento Walter. Seja bem-vindo, Sargento Walter. Bom dia, Zé Antônio. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia a cada um que aqui se encontra. E para mim é um prazer estar aqui, né, para poder a gente debater política, debater Gravatá, não é isso? Ok, vamos trazer também, né, os cumprimentos do nosso convidado especial, doutor Fernando Albuquerque. Mais uma vez, doutor, seja bem-vindo. Zé, a gente sempre renova os agradecimentos pelo convite e é muito bom, como eu sempre digo, saudável demais estar com você, com a Nina, com a Micole Medeiros, com o Kiko Porcá, Maria Medeiros e todos os grupos, o Elivelto que nos está aqui e tantas pessoas que nos acompanham, que faz parte dessa produção. Ok, nós vamos dar início agora à nossa série de perguntas ao nosso entrevistado, o Sargento Walter, irmão Walter, Valtinho, que é assim como o Sargento Walter é conhecido aqui em Gravatá, né? Ele que é um gravataense nato, que todo mundo, quem não conhece o Sargento Walter em Gravatá, o Sargento Walter que teve um trabalho prestado muito bom aqui em Gravatá, quando atuava no trânsito aqui em nosso município, né? Eu digo até que tem até pessoas que ainda hoje comentam e diz que o Sargento Walter faz falta no trânsito aqui em Gravatá. Mas, Sargento Walter, você foi candidato a vereador já por 2 vezes e não conseguiu chegar. Eu queria que você falasse como é que você está preparado para encarar essa terceira candidatura à Câmara de Vereadores de Gravatá, Sargento? Sim, Zé Antônio, estou preparado, porque eu já venho de 2 campanhas, né? E todas as 2 eu fiquei como suplente, né? Primeira vez eu tive 452 votos e na segunda 678, né? Por pouco não chegou lá, mas essa próxima aí, se Deus quiser, e com a força e o apoio do povo gravataense, os verdadeiros gravataenses, o qual tem que saber escolher os seus representantes, né, para que a gente possa estar lá e realmente trabalhar em prol da cidade e não em prol do seu próprio bolso. É o que se acontece hoje aqui em Gravatá. E a expectativa, Sargento Walter, eu diria que é muito boa, é positiva para você, porque se nós analisarmos a proporção da diferença de voto da primeira candidatura para a segunda, a gente vê que você teve uma margem de quase, eu diria quase 50%, né? Você teve realmente uma votação expressiva na segunda candidatura. Exatamente, doutor, né? Até porque eu não deixei de trabalhar, né? Eu tenho há 35 anos, eu tenho uma empresa também de segurança eletrônica aqui em Gravatá, o qual eu tenho 42 funcionários, né? São 42 famílias, e eu sempre vim trabalhando em prol do povo mais pobre e em prol do povo daqueles que realmente necessitam, né? O que eu quero mostrar a Gravatá é que a gente pode trabalhar sem se meter em corrupção, sem ser comprado por quem quer que seja, tá certo? E o que se acontece hoje são pessoas que se lançam candidato tanto a vereador, a prefeito, e quando chega
no mandato, ele faz totalmente ao contrário do que ele prometeu ao povo. Não é? Eu vi doutor Fernando, eu vi ontem num grupo em qual a gente participa, um grupo político aqui em Gravatá, quando o card foi postado, onde continhamos nós três, né, eu como apresentador, doutor Fernando como convidado e o Valdo como entrevistado. Aí surgiu um comentário logo mais à frente de que essa seria a dupla certa, nesse eu votaria. Aí, doutor Fernando junto com o sargento Walter, né? Achei até interessante, né? Porque, na verdade, eu acredito, a pessoa não entendeu a mensagem, né? Achou que a coisa era por aí, mas não é bem isso, né, doutor Fernando? Zé, o sargento Walter, salvo engano, ele me corrija se eu estiver errado, deixou de ser eleito por causa de 3 votos. Exatamente. Veja como é difícil um homem dessa envergadura, um homem desse histórico, um homem que merece realmente uma cadeira na Câmara, deixar de ser eleito por 3 votos. E, me valendo aqui da condição do sargento Walter também ser empresário, eu queria fazer uma pergunta a ele, que é o que eu noto. Porque, se você perguntar, o que é que você tem para elogiar nessa gestão? Nada. Não tem para elogiar nada. A gestão é fraca sobre todos os aspectos. Mas, como o sargento tem uma empresa de segurança, eu queria saber se ele nota crescimento no comércio, se ele nota crescimento na indústria, ou se ele nota um decréscimo, ou seja, um enfraquecimento do comércio, da indústria, com lojas fechando. Qual é a avaliação dele? E se ele acha que tem que se fazer algum elogio a essa gestão no tocante a desenvolvimento econômico? Doutor Fernando, veja, essa semana eu vi num grupo de que tinha um cidadão, né, que é do lado dessa gestão e que veio elogiar dizendo que Gravatá estava abrindo loja. A Gravatá não está abrindo loja. O que se aconteceu agora há pouco foi que um supermercado aqui muito conhecido, o Souza, ele fechou as portas e quem abriu foi o outro empresário que já tem supermercado aqui. Quer dizer, não abriu outra. Foi só, fechou um e o outro abriu no mesmo lugar. Ele apenas expandiu o que ele já tinha, né? Exatamente. Isso não é crescimento. Eu vivo direto no comércio, eu vivo do comércio e vejo quantas lojas estão fechadas. Se eu não me engano, só nessa rua 15 de novembro, eu contei, até o centro da cidade, nós tínhamos 16 lojas fechadas aqui no comércio. Então, não adianta você vir querer dizer porque eu estou passando a máquina ali ou aqui e dizendo que o comércio está em alta. Não está. Pronto, essa semana mesmo, Gravatá estava cheio de carro, lotado de carro. Mas cadê o povo nas lojas para comprar? Então, eu sempre tenho dito ao pessoal, sai às ruas e veja o que se está acontecendo no comércio de Gravatá. Eu vivo no comércio quase 24 horas e sei onde está todo o movimento. As lojas hoje é tudo aberta, mas não tem movimento. Cadê o dinheiro que não rola no comércio de Gravatá? Por quê? De uma má administração, né? Um prefeito que não tem compromisso com o povo, um prefeito que não manda em nada, tá certo? É um prefeito que não manda em nada. Quem manda são terceiros, que o povo Gravatá não votou nesse outro terceiro, o tal do Osano Brito, votou no Joselito, mas infelizmente é um homem que não tem pulso para comandar uma prefeitura do tamanho dessa de nossa cidade, a Gravatá. O doutor Fernando e Walter, o sargento Walter, é a pessoa mais indicada para trazer essa resposta para a sua pergunta, né? Até porque ele tem uma empresa que presta serviço a esses lojistas aqui em Gravatá. Exatamente. Né? O sargento ele tem a condição, como empresário e empresário de segurança, no próprio segmento, saber se houve crescimento no segmento dele. Com certeza. Ou se houve baixa. Se houve baixa é porque lojas estamos perdendo, porque ele trabalha com segurança. Aliás, a outra pergunta para ele agora é sobre segurança. Se ele acha que o gravataense tem condições de sair à rua com segurança. Porque desenvolvimento econômico não temos. Se ele acha que no item segurança se melhorou a segurança do gravataense ou nessa gestão piorou. Em relação à segurança em Gravatá também, a gente não melhorou em nada, né? Não melhorou em nada. Eu, às vezes, não boto culpa na polícia militar, porque... A polícia tem feito o papel dela, né, Walter? A verdade é essa, né? Faz o papel dela. Infelizmente, Gravatá é uma cidade que não tem muitas viaturas, né? É verdade. Não tem muita viatura e também não tem muitos policiais em Gravatá.
Porque uma cidade feita Gravatar hoje, no mínimo, era para ser lançado na rua aí, entre 12 viaturas. Tá certo? Não tem. Se eu não me engano, hoje é em torno de 7. No máximo 7. Para se tomar conta de uma cidade, da expansão de Gravatar, é muito pouco. E em relação à prefeitura, nós temos uma guarda municipal, tá certo? Está prestando bons serviços. O que falta na frente da guarda municipal é um verdadeiro comandante que possa chamar seus guardas e dizer a ele qual o papel deles trabalhar, como se deve fazer, tá certo? Então, eles não são usados para isso. Não é? O Sargento Walter, durante a semana nós vimos aí uma abordagem do atual vereador Bruno Salles, onde ele questionava o trânsito de um caminhão que pertence à prefeitura sem a mínima condição de estar rodando. Ele, inclusive, chamou um guarda para notificar, para fazer a apreensão, recolher esse caminhão, e o guarda se negou a fazer esse trabalho. Como a senhora analisa essa situação em si, Sargento Walter? Olha, Sargento, com licença, o senhor me permite uma parte, Fique à vontade. Na sua pergunta pontual. Essa questão que você levanta, o nosso amigo e companheiro aqui do canal, Kiko Porcá, já tinha levantado inúmeras vezes. Várias vezes. Inúmeras vezes. Logicamente, o que o vereador Bruno Salles fez, reforçou o que o Kiko fez, mas o Kiko já tinha feito várias vezes, várias alusões, sem nenhuma providência. Inclusive, o Kiko denominou esse caminhão de sucata ambulante. Me perdoe a gente ter interferido, mas eu queria fazer... Não, mas... Em razão do trabalho que o Kiko como é que fez. se diz? Podcast é isso, né? A gente bate papo sem problema nenhum. Mas pode responder, Sargento Walter. Ô, Zé Antônio, em relação ao guarda municipal, ele foi infeliz. Porque ele não deveria ter dito aquilo. Ele tinha que fazer o trabalho dele. Porque no momento que ele diz que não vai fazer, ele está prevaricando. Prevaricando na área aí do trânsito, isso é crime. Ele não deveria ter feito aquilo. Ele teria que fazer o que o vereador pediu. Ele não pode dizer não. Tá certo? Então, em relação à filmagem também, era para ter mostrado quem era. Porque ter mostrado o rosto, a fisionomia do guarda. Ele estava trabalhando, exatamente. É verdade. Ele estava trabalhando. Não quero que filme. Ele não pode dizer não quero que filme. Se ele não quer que seja filmado, então ele sai da vida pública. Exatamente. Tá certo? Ele é um funcionário público. Ele estava no ato do seu trabalho ali, então ele se negou. O que o vereador deveria fazer? Se ele não cumpriu, ele está prevaricando, então o vereador teria que ir na delegacia, prestar uma queixa e depois entrar com a representação na promotoria contra o agente. Porque ele prevaricou. Tá certo? Então, como o doutor Fernando já tinha dito, que nosso amigo Kiko já vinha fazendo essa reportagem há muito tempo. Inclusive, até eu, uma vez, fiz uma filmagem desse mesmo caminhão e coloquei nos grupos. E a prefeitura, juntamente com o seu prefeito, que não manda em nada, que não faz nada, que não tem competência para nada e não tem voz ativa, o caminhão continua rodando na cidade. Quer dizer, só vão tomar providência quando tiver um acidente, ou quando atropelar alguém, ou Deus o livre, vir atropelar alguém e matar. É isso que eles vão tomar providência. Quer dizer, uma gestão incompetente até nessa área. É verdade, sem dúvida nenhuma. A incompetência impera até nesta área, doutor Fernando. É uma coisa absurda. Kiko, quando o Kiko fez essa reportagem, a primeira vez que me mandou, o meu pensamento foi o seguinte: se fosse um simples cidadão, exatamente, o caminhão estaria rodando? Claro que não. Já teria sido recolhido há muito tempo. Já teria sido recolhido, as multas recairiam sobre o condutor, com certeza, com todos os rigores da lei, mas como foi ele estava trafegando pelo município, nada aconteceu. Eu queria também fazer mais uma pergunta ao brilhante Sargento Walter, que é eu diria, um gravataense que merece todo o respeito, todas as nossas continências. Se nesses 20 anos de atraso que nós estamos em Gravatar, se ele vislumbra, se Sua Excelência Joselito Gomes for eleito,
que nós teremos algum avanço ou continuaremos com essa catástrofe, na vossa opinião? Não, doutor Fernando, de maneira alguma. Eu acho que o Gravataense ele não tem esperança nenhuma de avanço em Gravatar. Não tem. Tá certo? Não tem. Por quê? Essa gestão aí só vem querer gastar o dinheiro do povo, tá certo? Como estão fazendo agora no hospital, que fizeram 2 salas no valor de quase R$1 milhão. Quer dizer, absurdo. Nós temos um hospital grandíssimo, 3º andar, com várias salas desocupadas, e o prefeito vai gastar para fazer 2 salas no próprio hospital para gastar quase R$1 milhão. Então, isso eles não estão interessados se vão gastar ou não. Agora, alguém aí está levando vantagem. E o interessante é que ele ainda acha pouco, né, doutor Fernando? Ainda quer mais 60 milhões, né? Mas, olha, essa pergunta daqui a pouco eu vou fazer ao sargento, mas tem uma coisa mais estarrecedora ainda, que foi aquele banheiro lá da Rua da Usina, que fizeram uma pintura e os valores a serem pagos foi uma coisa do outro mundo. Na realidade, a gente tem que ser claro, doa quem doer. Sua Excelência Joselito Gomes trabalha unicamente com asfalto em cima de concreto. Ele não faz outra coisa, fruto de emenda parlamentar. E até as obras inacabadas do ex-prefeito ele não acabou. Como quadras poliesportivas, entre outras coisas. É uma gestão desastrosa. Desastrosa. Turismo aleatório, fecha, como eu já disse várias vezes, o Polo Moveleiro aqui faz uma cena aqui para jogar para a galera no último dia de cada mês, que não tem nada de turismo, ele enfraquece a gastronomia em todo o entorno do Polo Moveleiro, todos choram porque não tem demanda, faz unicamente uma jogada de marketing aqui, achando que amontoamento de pessoas, privilegiando só alguns, nada contra esses que são privilegiados, a gastronomia do Polo Moveleiro, mas uma visão míope, distorcida, uma visão enfraquecida, uma visão totalmente distorcida do que é realmente um gestor. Eu diria que é um desastre a gestão do senhor Joselito Gomes. E Joselito Gomes não foi eleito só, ele foi eleito por um grupo. O povo gravataense tem que identificar quem é esse grupo que compõe essa administração terrível, dantesca. A administração que a gente só tem para elogiar mesmo, eu volto a dizer, asfalto, mais nada. E como o nosso convidado bem fala, é uma pessoa marcante, que eu acho que foi uma vítima das urnas, apesar que a gente tem que elogiar o povo é soberano, mas por que eu chamo vítima? Porque, logicamente, o sargento Walter teria que ter uma cadeira na Câmara Vereadora. Era o sargento, Kiko Porcá, entre outros vários lutadores por Gravatar. E eu queria fazer agora a pergunta que já estava aqui na sequência, Zé. O que é que ele acha desse projeto, entre aspas, que míope, com uma lauda só de 60 bilhões. Primeiro, se perguntar ao sargento se ele acha que Gravatar, com a arrecadação enorme que tem, precisa desse empréstimo. E se ele fosse membro daquela casa, se ele aprovaria um empréstimo sem especificidade, sem destino das verbas, sem nenhuma memorial descritivo, se ele aprovaria e estivesse sentado em uma das cadeiras da Casa Elias Torres. Doutor Fernando, de maneira alguma eu iria aceitar um projeto desse prefeito. De maneira nenhuma. Outra coisa eu pergunto, para que ele quer esse dinheiro? Se Gravatar já tem uma arrecadação enorme, servirá para quê? Para endividar o município, não é? Para endividar o município, ou para gastar aleatoriamente, como eles estão fazendo com a receita de Gravatar, gastando aleatoriamente. Aí eu pergunto, cadê as ruas asfaltadas de Gravatar, que não temos? Por que ele só faz uma rua aqui e uma rua ali? E Gravatar está crescendo em quê? Eu queria perguntar àqueles, como eu digo, sempre são as séculas do prefeito, está crescendo em quê? O que é que Gravatar está crescendo? Sargento Walter, e outra coisa, a gente entende que pavimentação não é considerado obra, não. Pavimentação é obrigação da gestão. Exatamente. Mas tem gente que bate palma para isso, Zé. Pois é, exatamente. O mais interessante é que é a mesma coisa você tá aplaudindo um palhaço que faz você rir. É verdade. Ele está ali para isso. Se ele não conseguir fazer um asfalto fruto de emenda parlamentar, o que é que o senhor vai fazer? Eles estão aplaudindo porque está passando a máquina em tal canto. A máquina é uma obrigação dele, ele tem que fazer. Aquela máquina ali foi comprada para a prefeitura para se fazer esses trabalhos mesmo. Sem dúvida nenhuma. E outra coisa, ninguém tem que agradecer a prefeito, não.
Ele foi eleito para trabalhar pela Pra cidade trabalhar, mesmo. com certeza. A gente parabeniza quando se faz alguma coisa que venha a crescer a cidade. Mas o que é que ele está fazendo até hoje? O que foi que ele fez até hoje? Tá entendendo? O que foi que ele fez? Nada, não fez nada para crescer a cidade. O que a gente vê aí é um comércio sofrido, como ali no centro da cidade mesmo. Se você chegar lá, ali na rua Manuel Cachorro da Rosa, veja quantas lojas tem fechadas lá. É verdade, sem dúvida nenhuma. Tá entendendo? Centro da cidade, amigo. Ele não se diz o prefeito que é do povo? Manda ele ir para a feira, para ser aplaudido pelo povo da feira. O que foi que fizeram com os feirantes em Gravatá? A maior covardia que fizeram. Porque ele teve o apoio total dos feirantes e no final ele traiu os feirantes. Os feirantes hoje estão tudo sofrendo. Se você for para uma feira final de tarde no sábado, você vê, como se diz na tradicional língua dos feirantes, a boia que fica. Fruto de quê? Da uma má administração de um prefeito que não tem responsabilidade, não tem competência nenhuma. Não tem competência nenhuma, ele tem. Inclusive, as quartas-feiras, ainda não está explicado por que se tirou É verdade. a feira das quarta-feiras. Mas às quarta-feira está explicado de um acordo que ele fez com fulano de tal. Não vou dizer o nome aqui, tá certo? Mas todo mundo sabe o porquê. Que né? houve esse acordo, né, Sargento Walter? Né? Houve esse acordo. Exatamente. Outra coisa que A audiência eu sempre digo, pública para os feirantes que a Câmara devia ter feito, não fez. Hoje, discutir, doutor Fernando, nós temos 15 vereadores que é da situação. Hoje nós não temos oposição a esse prefeito. Não tem. Tá certo? Não tem. Sargento Walter, você acha que eles aprovam esse projeto do prefeito desses 60 milhões? Olha, eu não vou dizer se ele vai aceitar ou não, mas do andar da carruagem que se encontra essa Câmara de Vereadores, com certeza eles vão aprovar. Tá certo? É verdade. Porque são homens que não têm compromisso com a cidade. Eles não têm compromisso. Porque se eu estivesse lá, eu ia brigar, amigo. Eu ia brigar para que não fosse assinado esse projeto. Porque isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a cidade de Gravatá, tá certo? Um valor exorbitante desse para uma gestão que não sabe trabalhar com dinheiro público. Ele não sabe trabalhar, tá certo? Porque eu pergunto ao senhor, doutor Fernando, o senhor acha que o cara que está na frente de uma gestão, que ele já foi prefeito antigamente, no passado, e foi entregue Gravatá ao lixo, É verdade, sem dúvida vai dar nenhuma. certo essa outra? Não vai, de maneira nenhuma. Meu nobre sargento Walter, que eu volto a dizer, as urnas não foram justas com Vossa Senhoria. Eu vou lhe dizer uma das coisas que eu fiquei... Eu já repeti, já disse isso aqui, Zé, e vou repetir agora. Eu contratei um geólogo para fazer um poço na empresa. Geólogo. Mais de 100 metros cavamos. 100 metros. Depois de tudo, mandei pesquisar a água. Cloriformes fecais. A região do Jucá totalmente contaminada, lá pelo chorume de Sr. Joselito Gomes. Cadê a vigilância sanitária, que é tão imperativa? CPRH, né? Cadê o CPRH? Agora o que acontece? Eu, como empresário, veja o que aconteceu. Eu tive que comprar uma máquina de osmose para poder tratar a água. Veja que absurdo. A água da Compesa, as reclamações já são inúmeras. O solo contaminado. É fácil investir. É complicado. Vem né? um turista para cá. Por exemplo, a população flutuante, que paga uma arrecadação monstruosa ao município. Eu volto sempre falo nisso. O sargento Walter aludiu agora há pouco. Se tiver um mal súbito cardiológico, eu pergunto sempre, vai para onde? Porque você veja que agora mesmo o Rodrigo, o cidadão chamado Rodrigo, teve um problema na garganta, a sua prótese ficou engasgado. Pois é. E disseram que o rapaz estava com problema psicológico. É brincadeira Vá pra para rir com casa uma que coisa você dessa, não né? tem nada. E outra coisa, veja que absurdo, Zé. Ele, pelo amor de Deus, eu estou com a garganta obstruída. Bateram um raio-x do tórax. Aí querem que nós Sinceramente, viu? elogiemos a gestão. Quer que é uma gestão fantástica, a saúde maravilhosa, a educação, os professores altamente, como é que se diz, incentivados, tudo maravilhoso. Não podemos dizer isso. Ela é uma gestão capenga. Um prefeito que não tem força,
cada secretário se acha prefeito. A verdade tem que ser dita. Isso aqui eu não estou inventando, eu não estou aumentando nada, estou dizendo a verdade. Isso é transparente, isso é de uma clareza meridiana e contundente. O gravataense sofre. Infelizmente, não temos um homem dessa envergadura na Câmara. Infelizmente, um homem que tem pulso, e o gravataense dessa vez vai fazer justiça. Vai fazer justiça. Porque um cidadão como esse não pode estar afastado de uma Câmara. Porque o gravataense vai ter um representante com força, com altivez. Eu imploro aos gravataenses, na hora do voto, nessa confissão entre você e a urna, pense, raciocine, vote com consciência. Pois não, Walter. Fique à vontade. Terminar sobre a ação do guarda municipal. É o seguinte, na hora ele teria que notificar o caminhão, tá certo? Como a guarda não tem poderes de conduzir o veículo até o pátio, ele teria que ligar para a polícia militar fazer a apreensão do veículo. O certo. A polícia poderia fazer a apreensão sem o menor problema, né, Sargento? Pode sim, tá certo? Que a polícia aqui ela tem pátio para guardar os veículos, tá certo? Então, como ele não tem força policial, né, nesse sentido. Não pode recolher veículo, a guarda. Então, ele se faria notificação e chamava a polícia militar para fazer o recolhimento do veículo. Tá certo? O que deveria ter feito foi isso. Mas, infelizmente, o corporativismo da prefeitura em Gravatar, ela atrapalha muito por conta disso. Foi feito o que o doutor Fernando disse. E se fosse um cidadão normal, esse carro estaria rodando? Não. Né? Agora, então, certo... são dois pesos e duas medidas que é se usado nessa gestão nossa aqui, essa péssima gestão. É isso que eu digo. Então, o que se deveria ter feito ali era isso aí. Agora, veja bem, Sargento, eu quero que você me responda. O vereador Bruno Salles foi quem fez essa ação, mas poderia ser feito por um cidadão comum? Qualquer cidadão poderia agir dessa forma. De fazer e requerer. Isso aí, qualquer cidadão. Não especificamente só o vereador, fulano e tal. Não. Qualquer cidadão poderia fazer. E tem o direito de fazer e de pedir para que o caminhão seja autuado. Muito bem. Mas eu queria voltar aqui à questão da última candidatura do Sargento Walter. Nós recebemos algumas informações na época da eleição, inclusive nós vestimos a mesma camisa, estivemos juntos, eu inclusive sou eleitor do Sargento Walter, né? Votei no Sargento Walter e votei nesse troço que está aí hoje governando o nosso município também, né? Infelizmente. Mas eu lhe perguntaria o seguinte, é verdade, Sargento Walter? Eu nunca lhe perguntei, mas vou lhe perguntar agora. Você só queria o voto casado? O eleitor teria que votar em você e votar no cidadão que está aí? Isso é verdade? Procede essa informação? Infelizmente, eu fiz essa burrada. Mas, quando você se diz assim, homem, e que você é sincero, e que você fez um acordo, né? Acordo entre aspas, de dizer, eu vou lhe apoiar, né? Então, eu fiz isso. Né? Realmente, eu perdi a campanha por conta justamente disso. Por isso, né, Sargento? Por conta disso, que eu só queria voto casado, tá certo? Fosse em mim e nele. Infelizmente, eu perdi e ele ganhou. Tá certo? Mas a gente não sabia que por trás de uma ovelha se escondia um lobo. Ah, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Sabia. Primeiro era o liso que hoje não é mais, né? Exatamente. Era o liso, hoje não é mais. Era o liso, hoje não é mais liso, né? Hoje não é mais liso. Aí eu quero ver o que é que ele vai botar na campanha agora. Né? Exatamente. E se ele vai ter a cara de pau de chegar e mentir novamente para o povo de Gravatar. Aí, como nós fizemos na época, o povo quer o liso, ano que vem nós vamos fazer o povo quer o novo. É o novo, o povo quer o novo. Vamos mudar o mote, na verdade, não é verdade? Não é, Sargento? Porque o povo, Zé, o povo é soberano. Olha, na hora que você vai naquela caminhada para a urna, é você e a urna. É verdade. Eu digo sempre, vote no seu filho, aquele que precisa pegar o transporte de manhã. Vote no melhor café da manhã. Vote no emprego digno. Vote com esperança no crescimento de capacitação, qualificação, renda. Vote na implantação
novas indústrias, vote no desenvolvimento da gastronomia, vote na indústria do turismo. Você não pode votar nesses itens se você está elegendo mal os seus representantes. O vereador, ele é fiscal da lei, ele é fiscal do executivo. Se você o voto é um vereador que vai defender você, é um voto de muita e absoluta responsabilidade. Se você vai votar na mesmice e se você vai votar naqueles que não irão fazer a vossa defesa, você está votando contra você. Nesse caminho para a urna, pense em você, reflite em você, olhe para o seu café da manhã, olhe para o transporte que seu filho pega, olhe para a educação integrada, olhe para o transporte integrado, olhe para o desenvolvimento econômico, olhe para o turismo. Pense naquelas pessoas que podem acrescer a você uma melhor qualidade de vida. Se você continuar nesse norte do atraso, nós só vamos colher o atraso. Nós só vamos colher arrependimento. Depois que você vota, acabou. Votou, acabou. Você só tem essa arma. É você, a sua arma, que é seu título e a confissão. Quando você fosse se confessar, pense nisso. Outra coisa, doutor Fernando, os nossos vereadores aqui de Gravatá, eles não sabem distinguir qual o trabalho deles diante do povo. Porque é o seguinte, vereador nenhum foi eleito para estar mandando ninguém para médico em outra cidade. Vereador nenhum foi eleito para estar dando água a ninguém, não. O vereador foi feito para fiscalizar o prefeito, a gestão do prefeito atual. Tá certo? Em vez de ele estar aí... Coisa que não acontece aqui, né, Sargento? Ou carro, exatamente. Ou para mandar para médico em outra cidade, eles têm que ir no gestor atual e pedir saúde digna para a cidade. É uma coisa que eles nenhum faz. Nenhum faz. Tá certo? Então, são vereadores de que pega uma oportunidade de fulano que falou ou fez para querer usar. Né? Como o nosso amigo Kika aqui tem feito vários e vários vídeos, e eu tenho visto aí vereadores de se aproveitar daquele momento para querer dizer que foi ele. Que na realidade são os incompetentes, tá certo? Todos eles, eu vou dizer todos, tá certo? Inclusive conversei com um vereador, não vou citar o nome dele aqui, mas em outra ocasião, dependendo, vou citar o nome dele, para ele aprender. Sabe o que ele me disse? A gente estava conversando ali na Petu, ele disse, para mim só interessa o que ganha, o que eu ganho. Foi o que ele citou. Eu disse, você é bem a cara do gestor mesmo. Você é bem a cara do gestor, porque você não tem palavra de homem. O que você diz para o povo não é isso que você mostra aí, não. Tá entendendo? Quer dizer, um próprio vereador vem dizer um negócio desse. Tá certo? Então, o povo de Gravatá tem que saber escolher os verdadeiros homens que querem trabalhar pela cidade. Porque, doutor Fernando, eu vou dizer um negócio a você. Se um gestor entrar nessa cidade aqui e ele for homem digno e honesto em Gravatá, eu tenho certeza que com 4 anos ele transforma a cidade de Gravatá. Uma coisa que a gente nunca teve sorte. Nunca teve sorte. Verdade. De Sebastião. Quando Sebastião faleceu, que eu acho que ele era o único prefeito que iria dar jeito a Gravatá, tá certo? Até hoje não se entrou um gestor que mudasse a cara de Gravatá. Pura verdade. Eu queria até aproveitar a sua fala, nobre Sargento Walter, para dizer o seguinte, né? Um eleitor que recebe um auxílio de um vereador para a saúde, ou seja, um transporte para Recife, para Bezerros, para Caruaru, que são nossos melhores médicos. Com todo respeito a esse eventuário da saúde, não estou dizendo nada contra você, eu estou dizendo contra o sistema. Aqui se fechou um hospital e abriu uma UPA. Continuando o raciocínio. Se você está fazendo isso e o vereador está levando, você está gerando um absoluto desvio de conduta de ofício. Exatamente. Ou seja, você está usando do homem que deveria lhe conceder a saúde através da fiscalização do Poder Municipal para levar você para outro município. Ou seja, está sobrecarregando os municípios circunvizinhos, está tirando
a obrigação do prefeito da cidade em conceder a saúde, com o artigo 6º da Constituição, ele é claro, é ofício do município, e está privilegiando, você está privilegiando um vereador que com a sua dor vai ser eleito. E ele vai descumprir o ofício dele. O que é descumprir? O juramento dele, que é fiscalizar o poder público municipal, ou seja, o prefeito é que tem que conceder. É um absurdo, por isso que Gravatar está na UTI. Gravatar está respirando sobre aparelhos. Gravatar não tem. Quem quiser que fique com raiva. Se fechou um hospital, abriu uma meia UPA. Isso é de uma clareza absoluta, não precisa ninguém ser... Está aí o último caso do senhor Rodrigo. Tantos casos que o Kiko retrata, tantos casos que são narrados pelos gravataenses. E o prefeito continua unicamente fazendo o que gosta. Dança, canta e asfalto em cima de concreto. Asfalto em cima de concreto, que é a obrigação dele, porque é emenda parlamentar e ele tem que fazê-lo. Então é isso. Aí querem que elogie e bata palma. Não, a gestão é maravilhosa. Eu vejo enquetes aí que, meu Nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus me perdoe, enquetes que botam, você votaria no... Meu Deus, faça isso não. É como o nobre sargento disse, prefeito, vá na feira dar um passeio, vai mandar caru no meio do povo, vai no Maria Auxiliadora, vá lá, prefeito, dê um passeio no meio do povo, vá ver sua popularidade. Essa é a verdadeira pesquisa. E ele não faz. Voltando, doutor Fernando, ao que o sargento Walter acabou de falar aí há poucos instantes, com relação ao vereador que disse que queria saber do que entrava do dinheiro, né? Enquanto isso, eu lembro bem que o sargento Walter, na campanha dele, ele enfatizou isso diversas vezes onde chegava, e que eleito sendo, não queria o salário dele seria transformado em ação social, ou seja, ele ia beneficiar as famílias carentes de nosso município. Então você veja a diferença, né, do pensamento do sargento Walter para, infelizmente, esse vereador. É uma coisa totalmente fora dos conformes. Eu tive o prazer, Zé, de ir com o sargento Walter no Manibu. Lhe confesso, com muita humildade, eu fiquei pequeno diante da presença do sargento Walter. Eu não sou candidato. Eu sou simplesmente um cidadão que quer fazer o bem a Gravatar. Fiquei pequeno. O povo ovacionou o sargento. Estou dizendo a você, ele estava comigo, as pessoas estavam comigo e viram. Foi ovacionado, as pessoas diziam, estou com quem o senhor mandar, estou com o senhor no Manibu. Eu assisti. A gente nota como quando a pessoa tem serviço prestado. É verdade. Infelizmente, ele não compõe hoje o quadro da Câmara, mas ele merecia. Eu digo a você uma coisa que me assombrou positivamente. Eu noto isso quando eu estou com o Kiko, muitas vezes com o Kiko, que é um verdadeiro vereador sem mandato. Eu noto isso, tem pessoas que prestam o serviço. Outra coisa, o Kiko ainda tem uma coisa fantástica. O Kiko faz a crítica do erro e depois mostra o acerto. O que o sargento Walter está retratando aqui é a realidade. Isso não é uma crítica descabida e aleatória, não. É uma crítica cirúrgica, dizendo a verdade. O que o povo tem que saber. Essa voz tem que ser levada até a comunidade, até as pessoas, para as pessoas entenderem a necessidade de votar certo. O grande problema é que se traz o pior porque o ruim está no poder e não presta. Aí sai o pior, entra o ruim, aí vem o ruim, entra o pior e fica polarizado. Isso aí, vamos acabar com isso. Vamos olhar para frente. E a Câmara é fundamental ter representantes que mereçam o seu voto. Não estou aqui generalizando, estou dizendo que vocês, gravataenses, Sua Excelência, o eleitor, olhe para o voto como você está olhando para a alimentação do seu filho, para o transporte do seu filho, para a saúde do seu filho. O voto é de fundamental importância. A única arma que nós temos é ele. Pois é, sargento Walter, a gente sabe que você foi uma pessoa que levantou a bandeira na época do atual gestor, né? Eu perguntaria a você, o que levou a você ao rompimento seu com a atual gestão?
Zé Antônio, o rompimento meu com essa gestão foi no sentido de que, quando a gente estava na campanha, o que se foi prometido ao povo de Gravatá, ele fez totalmente ao contrário. A única coisa que eu pedi a esse gestor na campanha foi que ele desse todo o apoio ao povo de Gravatá, que ele desse emprego ao povo de Gravatá, tá certo? Porque uma gestão que se preze, ele usa os profissionais da sua cidade, tá certo? Porque conhece a cidade. Então, você colocando em tal secretaria um profissional da sua cidade que saiba trabalhar naquela área, a cidade cresce. Aí o que foi que ele fez? Ele fez totalmente ao contrário. No primeiro ano de gestão e no segundo ano de gestão desse prefeito aí, nós tínhamos 70% do povo de fora trabalhando na cidade de Gravatá. 70%. É verdade. Então, devido aos primeiros meses, a gente já brigou por conta disso, porque eu cheguei na frente do Osano Brito, porque o prefeito não resolve nada, não resolvia nada, e disse a ele que o que a gente prometeu ao povo não foi isso que está acontecendo. Tá certo? Não foi isso. Então ele fez totalmente o contrário. Então daí a gente começou a bater de frente. Começou a bater de frente. E o prefeito não aparecia, parecia o homem sombra, que ninguém via ele. Ninguém via ele. Tudo que se resolvia era com Osano Brito. Eu não votei em Osano Brito. Eu não votei para Osano Brito ser prefeito. Ninguém votou. Eu votei em Joselito para ser prefeito. Tá certo? Então, todo caso que se tinha que se resolver com Osano. E Osano fez o que quer e ainda hoje faz o que quer. Porque eu sempre tenho perguntado, me mostra uma pessoa que o prefeito colocou para trabalhar na prefeitura. Eu não sei. Porque quem coloca, quem tira e quem bota é Osano Brito. Então, quem manda realmente, né? de fato, é Osano. Só paga alguma coisa se o Osano Brito determinar. Oi, eu e você votou em Osano Brito? Não, eu votei em Joselito. Mas, infelizmente, as pessoas que não têm competência são assim, tá certo? Então, devido a esse bater de frente, foi que o Osano Brito não gostou, né? E fez de tudo para eu sair. E, aliás, eu nem trabalhava na prefeitura, porque quando, na campanha, o prefeito foi que tinha me prometido, e eu disse a ele, ó, não me prometa nada, depois a gente veio sair. Então, não cumpriu sobre isso. E a outra coisa foi fazer tudo ao contrário do que foi prometido para o povo de Gravatá. Tá certo? Então, quando eles me chamaram para assumir uma diretoria, eu disse a ele que não queria, porque eu não tinha tempo. Tá certo? Não queria. E se ele quisesse colocar meu menino, que colocasse. O Osano foi e colocou, ele passou lá, eu acho, 6 meses, 8 meses, saiu. Devido à cruzeta do Osano Brito também. Tá certo? Como muitos têm dito aí, não, porque não está apoiando, porque não está lá ganhando isso e aquilo. Não, engano. É engano. Nunca vivi de prefeitura. Eu não preciso estar em política. Eu estou em política porque eu olho para a cidade. Porque se a cidade de Gravatá, o comércio cresce, eu cresço junto, porque eu dependo do comércio de Gravatá. Tá certo? Eu dependo do que o comércio está ganhando. Porque se o comércio de Gravatá, ele ganha, eu vou ganhar também. Então, muitos que estão aí trabalhando e ganhando o seu dinheirinho, eu sempre tenho dito, José Antônio, que eu me alegro quando eu vejo que um cidadão gravatense está trabalhando na prefeitura. Agora, amigo, não venha querer botar pano quente e coisas erradas. Que isso aí você sai por ridículo. Como a gente vê muito, e você vê nos próprios grupos aí, pessoas que estão ali ganhando mixaria, pessoas que até nem o voto nele deu, mas é gravataense, amém. Eu parabenizo ele por estar trabalhando. Agora, vim querer encobrir coisas erradas, porque está ganhando. Então, no meu ponto de vista, José Antônio, eu digo o seguinte, desde o momento que você começa a babar demais, porque você não tem competência sem no trabalho que está. É verdade. Tá certo? Eu passei 34 anos na polícia. Eu nunca babei um oficial da polícia. Nunca. Sabe por quê? Porque eu fazia meu trabalho. Eu fui profissional da minha área. E hoje sou profissional da área também. Tá certo? Quer ganhar seu dinheiro, ganhe. Você é cidadão, você tem pai de família, é um gravatense. Beleza, ótimo, você tem que viver. Agora, querer corrigir erros de uma coisa que não tem condições de corrigir, fica difícil. Pois é, nós estamos conversando com o sargento Walter. Doutor Fernando, se quiser mais alguma pergunta, fique à vontade. Eu fazer uma rima aqui, eu gosto muito de falar de improviso,
do Norte, Sul, do Leste e Oeste, Joselito Gomes é o pior prefeito do Agreste. Ele não tem... Em relação, atrapalhando o senhor aqui, em relação ao o meu primeiro projeto na campanha, foi de que eu iria transformar o salário de lá, todo o dinheiro que viesse, em ação social. E continuo do mesmo jeito. Continuo do mesmo jeito. O pensamento é o mesmo, né? O mesmo não pensamento. Mudou, né? É verdade. E teve lá um cidadão que é da prefeitura, que ele disse que ia tirar print para mostrar no futuro. Eu disse, tira, amigo. Pode tirar print que eu vou fazer isso mesmo. Aí eu lhe pergunto, me mostra um vereador de Gravatar, que foi de Gravatar, que hoje não está no mandato, rico, ou que vive bem. Mostre um. Walter, Sargento Walter, eu digo o seguinte, aqui em Gravatar, doutor Fernando, nós tivemos um único político que agiu dessa forma, com esse pensamento com você. E o que é que ele foi? O prefeito, o saudosa memória, Chucre Mussa Zazar. Ele doava o salário dele integral, totalmente para a Secretaria de Ação Social, para que fosse distribuído com as famílias carentes. Ele fez isso durante todo o mandato dele, os 4 anos. Eu acho que o atual prefeito não doa nem o sangue. Imagine o valor. Não, ele só doou o lugar dele de prefeito, né? Foi o que ele fez. Pois eu lhe digo uma coisa, Zé. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Se eu tiver alguma força na gestão que eu quero ajudar a construir um novo gestor para uma nova Gravatar, nenhum valor, o gestor tem que ter esse compromisso comigo. Nenhum contratado que não tenha, que o gravataense não faça o mesmo ofício será exonerado, se não for de Gravatar. Muito bem. Ele tem que ser exonerado. O dinheiro tem que circular em Gravatar. Se eu tiver, logicamente, êxito, porque a gente apoia A, B ou C, isso tem que ter poder. Não adianta uma caneta Bic cheia de tinta e sem força. Tem que ter força. E o parlamento nos dá essa condição. Nenhum contratado, pode escrever, que for de fora de Gravatar, continuará com seu contrato em vigor. Será exonerado. Todos. Todos. A não ser que não tenhamos em Gravatar a pessoa com o mesmo conhecimento técnico-científico. Aí a gente tem que buscar fora. É o meu pensamento. Mas se tiver, exoneração. Esse é um compromisso que o novo gestor tem que ter conosco. E a gente sabe, doutor Fernando, Walter, Gravatar tem pessoas capacitadas, qualificadas para trabalhar na administração com qualquer prefeito, seja quem for, doutor Fernando. Não precisa buscar, importar ninguém, trazer ninguém de fora para cá não, entendeu? Para a nossa cidade não. Você tira, senhor Antônio, por esse secretário de obra que nós temos aqui em Gravatar, quem é Ricardo Malta? Verdade. Ricardo Malta foi presidente da Compesa. E foi uma péssima gestão dele. Péssima gestão. Toda a Gravatar falava dele. Aí eu lhe pergunto, o que é que ele conhece em Gravatar? Nada. Nada. Aí eu digo, essa cidade vai para frente? Não. Não vai. Da forma que está, Quer dizer, não vai. só fazia um serviço quando nosso amigo Kiko ia lá, filmava, mandava. Aí ele mandava fazer. Por quê? Porque é um secretário que não anda na rua. Um secretário que não conhece uma cidade. Ninguém não conhece a cidade. Vai para frente, não vai. E sem falar qual foi o voto que esse secretário deu ao atual gestor. Não tem, talvez o dele só. Não, ele nem aqui vota. Não, nem aqui ele vota, é verdade. E ainda falam aí de forasteiros. Porque é verdade. Que viesse até um extraterrestre, mas que fosse proficiente e ajudasse a Gravatar. Exatamente. Mas aqui a gente tem uma guerra entre Surubim e Bezerros. Você veja que, todo o respeito da cidade de Bezerro, o cidadão saiu daqui também, estava com problema na garganta sério, chegou lá e também bateram a chapa do doutor, mandaram ele para cá, disseram que era problema psicológico. Caruaru foi que salvou a vida dele. Pois é. Eu vejo o seguinte, eu estou vendo o meu parceiro Kiko aqui, a prefeitura deveria nomear o Kiko secretário executivo de obra, porque tudo que se faz de obra, de reparo, enfim, o que tem de errado aqui é porque o Kiko cobra. O Kiko não aceitaria porque não teria condições, de fazer o trabalho a contento. Com certeza. Ele não pode, porque aqui não se privilegia quem é bom. Sem dúvida. Infelizmente. O mês passado, eu não vou citar o nome aqui do secretário, de que eu encontrei ele na rua e a gente começou conversando. Então ele disse o seguinte, que na própria gestão, todos são intrigados com o outro. Um briga com o outro. Tá certo? Isso foi um secretário que me disse. Não estou aqui mentindo, nem preciso mentir.
Tá certo? Não vou citar o nome dele porque é antiético. Agora, ele me disse que eles próprios, lá dentro da prefeitura, eles não se batem, eles não se conversam. Se for mentira, cai no colo desse secretário. Tá certo? Aí me diga, para onde vai uma gestão dessa? É complicado. Todo secretário manda na sua secretaria. Quer dizer, aqui em Gravatar nós temos um prefeito que não é prefeito e secretário, vários prefeitos. Quer dizer, o secretário fazendo a função do prefeito. É, exatamente. Eles fazem o que querem. Se os próprios secretários estão em confusão, é porque o prefeito não tem gestão nem ação. Eu gosto sempre de rimar para a gente fazer, para entender. É porque só que só chega notícia ruim. É verdade. Mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos chegando ao final de mais um podcast, né, com o quadro Pode Mais Entrevista. Eu quero, nesse instante, Sargento Walter, deixar os microfones ao seu inteiro dispor para as suas considerações finais. Zé Antônio, eu quero agradecer a você, a doutor Fernando, pelo convite, né? Agradecer também a Deus, primeiramente, né? E sempre deixar ciente o povo de Gravatar. O próximo ano é campanha, né? E que o povo saiba escolher realmente os verdadeiros representantes do povo na Câmara de Vereadores, né? Se o povo vê em mim essa parte aí, primeiramente agradecer a Jesus, depois a eles que vão me dar a confiança. E eu sempre tenho dito, Zé Antônio, do seguinte, quando eu vou visitar o povo, eu digo o seguinte, olha, se vocês votarem em mim e eu chegar lá, vocês vão me ver o meu trabalho. E se eu não mostrar realmente o trabalho que eu estou dizendo a vocês aqui, não voto mais em mim não, porque eu não mereço. Tá certo? Eu não mereço. Agora, eu quero mostrar o meu trabalho, que realmente se pode trabalhar para o Gravatar, se pode fiscalizar. Porque um prefeito, ele só faz coisa errada na frente da prefeitura quando a Câmara é conivente com ele. Não é? Verdade. Quando o prefeito se sente à vontade de que não temos vereador nenhum, como é que se diz? Dando em cima dele, olhando o trabalho dele, né? Fiscalizando, então ele vai se sentir à vontade e ele vai fazer o que quer. Como está acontecendo em Gravatar, né? Gastos e mais gastos de dinheiro, desnecessariamente, tá certo? Agora, isso está na mão do povo, de o povo saber mudar. E não tem mais liso, a gente agora quer um novo, né? Então, no próximo ano, o povo de Gravatar, o gravataense, tem que raciocinar, tem que pensar do que se passou esses 4 anos nessa gestão. O que foi que Gravatar cresceu? Então, o poder está na mão do povo, novamente, né? Novamente. Então, eu quero agradecer a todos, né? E que Deus continue com sua mão estendida sobre a nossa Gravatar. Ok, aí nós conversamos com o Sargento Walter, ele que é pré-candidato a vereador no pleito do ano que se aproxima de 2024. Os nossos agradecimentos e suas considerações finais também ao empresário, advogado, Dr. Fernando Albuquerque. Zé, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, a Nina Souza, os que estão presentes, especialmente o Sargento Walter, nosso entrevistado, que com muita humildade, de imediato aceitou nosso convite e sempre com a minha presteza, de forma com absoluta clareza, expôs toda a sua trajetória de vida, seus pensamentos atuais, a sua motivação para fazer o bem a Gravatar, que eu endosso todas elas. Tem pessoas que não precisa a gente falar muito, que a própria vida, o seu histórico, o seu presente e o que pretende fazer no futuro fala por si próprio. Eu queria deixar uma mensagem aqui inovadora, baseada na última fala, na fala final do Sargento Walter. O liso não é mais liso. E você, gravataense, está cada dia mais liso. O que é que eu peço? Porque tem uns que não, que é a exceção, são exceções. Mas você, que está cada dia mais liso, você cada dia mais com deficiência alimentar, seu filho cada dia mais com deficiência no transporte, na educação, capacitação, qualificação, renda, em um emprego digno, mude o seu pensamento.
a sua arma, essa arma que você tem, chamada título de eleitor, só tem ela. Faça jus a uma decência e um decente voto. Voto por de qualidade. Vote porque você mude essa maneira de trocar, de fazer uma troca com a sua arma mais potente, que é o voto. Vote numa pessoa de qualidade, numa pessoa que vai estar com você, que pense em você e que pense no futuro de Gravatá. Eu faço esse apelo aos gravataenses. Não troque 6 por meia dúzia, o ruim pelo pior. Não faça mais isso. Vamos mudar por inteiro e vamos olhar para frente. Obrigado, Gravatá, e obrigado a todos. Tá aí, portanto, chegamos ao final de mais um podcast, né, com o quadro Pode Mais Entrevista, dentro do nosso canal do YouTube Gravatá Agreste News. E você é o nosso convidado a nos seguir, a compartilhar, deixar o seu comentário, enfim, nos siga, que nós estamos aqui para deixar você bem informado em cima da notícia, com precisão e muito profissionalismo, responsabilidade e imparcialidade no nosso canal do YouTube Gravatá Agreste News. Portanto, a todos vocês, o nosso muito obrigado e até o próximo Pode Mais Entrevista. Até lá.